Oi, pessoal. Para esse vídeo, nós queremos calcular um centro de massa. E o centro de massa de um sólido que é relativamente conhecido, que é o cone, certo? Inclusive, o centro de massa, nós já fizemos um vídeo calculando o centro de massa do cone utilizando coordenadas cilíndricas. Mas o que eu quero te dizer agora é que você também pode fazer o centro de massa de um cone ou pode parametrizar esse sólido, esse cone, em coordenadas esféricas. Isso também pode ser útil. Às vezes você tem algum problema, tem alguma função de densidade, tem alguma coisa para fazer. E você faz em coordenadas cilíndricas, pode dar um certo caminho. Você faz em coordenadas esféricas, as contas são outras. E aí você tem, de repente, a chance de escolher o caminho mais fácil. Um deles talvez pode dar certo, o outro não, enfim. Então, por mais que seja o mesmo sólido, eu acho que vale a pena relembrar as coordenadas esféricas aqui também. Tá bom? Então, quem são as coordenadas esféricas, né? Primeiramente, você tem um ângulo, que é o ângulo θ aqui embaixo. Então, você necessariamente acaba tendo um ângulo θ. Depois, quando você tem um ponto, você tem também a distância do ponto. Vou colocar mais para cá. A distância do ponto que a gente chama ρ aqui. A distância do ponto à origem. Você projeta e vai ter o ângulo θ. E por fim, você tem um ângulo que a gente chama φ, que é o ângulo entre o eixo Z e o ponto. O que eu quero destacar? As coordenadas x, y, z, em coordenadas esféricas, elas são descritas da seguinte maneira. Você vai ter o seu ponto, vai colocar aqui no eixo, no plano XY. Como você tem esse ângulo aqui, φ, necessariamente essa distância é a distância toda vezes o seno de φ. Então você vai pegar o x é ρ seno φ, e o y a gente também começa com ρ seno φ. Quando cai aqui, essa distância aqui é ρ vezes o seno de φ, você ainda vai projetar com respeito a θ. Essa projeção é feita igual às coordenadas polares. Então não precisa saber muito para dizer que aqui é cosseno θ e aqui é seno θ. E a coordenada z, por sua vez, você vai projetar para cá. Então você vai ficar a distância vezes o seno de φ. O φ e o θ fazem o papel de longitude e latitude. Desculpa, cosseno. Errei. Cosseno. O φ e o θ fazem o papel de latitude e longitude. E o ρ é a distância do ponto até a origem, no espaço tridimensional. E como é que você vai fazer para descrever primeiro, antes da gente fazer a integral, o centro de massa e tudo mais, para descrever o cone como um sólido nessas coordenadas? Vejamos. Acompanhe aqui para você não se perder. Então, a primeira coisa que eu vou primeiro fatiar aqui, meu cone tem raio R e altura H, mas eu vou fazer uma fatia, vamos dizer assim, para cá, ó. Vou colocar aqui uma geratriz do cone, como se eu tivesse cortado aqui numa certa posição. E daí, eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, me parece claro que o cone, como eu dei a volta inteira em torno aqui, uma coisa que me parece clara, eu já vou anotar, é que meu θ, ele varia de 0 até 2π. Eu acho que disso ninguém duvida, porque no plano XY você está dando a volta inteira, certo? Se fosse só um gomo aqui do cone, uma cunha, enfim, aí você estuda o problema. A outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. O seu ângulo φ, no caso aqui, ele vai desde o zero. O φ igual a zero é o próprio eixo Z. E do eixo Z ele aumenta, ele pode aumentar até π se você for até o menos eixo. Mas aqui é claro que você vai até o ângulo de abertura do cone. Então esse ângulo de abertura do cone, eu vou chamar de φ0. Então eu vou colocar que o seu φ aqui, ele vai desde o zero até um certo ângulo, que é o ângulo máximo de abertura. E eu vou chamar esse ângulo de φ0. Tudo bem? Então fica claro quem é o φ0. É o ângulo que eu tenho para abrir. E é óbvio que quando você gira o θ aqui, esse ângulo φ0 é o mesmo. Porque a reta que está com o ângulo φ0 em torno do eixo Z, você girando, você vai obter exatamente essa superfície desse cone. E por fim, o que eu quero fazer? Eu quero pegar um triângulo genérico, eu quero pegar então algum ponto, desde o zero até o R aqui, eu vou pegar um ponto aqui no meio. E eu quero saber, vou desenhar aqui de azul para ficar destacado, eu quero saber o seguinte, se eu pegar meu ângulo φ agora, aqui, quem será o limite máximo do ρ? É claro que o ρ, a distância, ela tem que vir de zero até chegar nessa superfície. E aí você vai estar atirando para todos os lados aqui, você tem que cobrir o seu cone do zero até a superfície. Para ficar mais claro, eu vou fazer um desenho aqui, então. Eu vou pegar meu triângulo que está ali azul e vou transportar para cá. Ó. Primeiramente, eu vou colocar aqui
o meu ângulo φ0. Aqui, então, é uma fatia do cone inteiro, tá? Aqui eu vou ter o meu R grande e aqui eu tenho a minha altura do cone. Mas, como eu falei, para cada ângulo φ entre 0 e φ0, aqui eu vou colocar um φ, a variável, eu tenho que saber quem é o meu ρ máximo. Então, o ρ ele vai de 0 até que valor? E esse vai ser o valor máximo de integração. Então, basicamente, é a tampa do cone, só que eu estou descrevendo para cada ponto da tampa a distância desse ponto até a origem, e isso vai depender do ângulo φ. Eu acho que está claro para todo mundo que depende do ângulo φ, né? Conforme o φ vai abrindo, a distância ρ vai ficando maior. E, bom, como é que você faz isso? Se esse triângulo aqui é retângulo, eu acho que é simples, né? Porque você tem uma função trigonométrica que vai te ajudar, que é o cosseno. Então, você vai escrever cosseno de φ é igual ao cateto oposto, ao cateto adjacente, perdão, h, dividido por essa hipotenusa ρ. E da mesma forma, se você pegar o φ exatamente igual ao φ0, o cosseno de φ0, só para ilustrar, seria exatamente essa parte aqui, ó, do cone, a geratriz do cone. Então você pode chamar isso daqui, sei lá, de d ou de qualquer distância. Então vai ficar h sobre essa distância d. Tá bom? Nota que o d é o valor máximo que o ρ atinge, certo? Quando o φ é o φ0, e aí aqui vai ficar no raio R. Então, vamos isolar aqui meu ρ, certo? O ρ máximo ele é igual a h sobre cosseno de φ, ou pode ser escrito como h secante de φ também. Não tem problema. Você escolhe uma das duas formas que você quiser escrever. Tá bom? Então, eu vou escolher o ρ, h sobre cosseno de φ. Tá? Então, vai ficar aqui meu ρ na parametrização de 0 até h sobre cosseno de φ. E, bom, você tem agora os 3 limites de integração. O que é importante você ver? Um limite de integração da variável ρ, um deles envolve a variável φ. É claro que você vai ter que integrar em ρ primeiro, depois integrar em φ. E a variável θ, bom, independente, certo? O limite dela é tranquilo. Então, agora eu quero fazer o seguinte. Para eu fazer o centro de massa, eu já sei que eu vou ter que fazer a integral tripla sobre o sólido de z, delta 0, dx dy dz, dividido pela massa do cone, que simplesmente é 1/3 de delta 0, πr ao quadrado h, que é densidade vezes volume, certo? Densidade vezes volume da massa. E eu quero fazer essa integral usando as coordenadas esféricas. Tudo bem? Então, eu vou passar essa integral para cá e eu vou começar agora. Ó. Eu vou integrar de 0 a 2π em θ. Eu vou integrar de 0 até φ0 em φ. E eu vou integrar de 0 até h sobre cosseno de φ em ρ. Eu vou integrar que função? Z, delta 0. Mas o meu z é justamente ρ cosseno φ. Vezes o delta 0. Vezes o determinante do jacobiano, que você não pode esquecer. Então, o determinante do jacobiano das coordenadas esféricas é um determinante conhecido. Você pode fazer a conta com a expressão que eu coloquei ali, dar uma matriz 3 por 3, você põe o determinante, põe o módulo, mas eu vou colocar ele aqui direto, e ele é ρ ao quadrado vezes o seno do ângulo φ, tá bom? O seno de φ, não vá confundir com o seno do θ. E, finalmente, então, aqui vai ficar dφ, dρ, eu vou escrever aqui no cantinho, e dθ, porque não coube, mas você está entendendo, tá claro. Então, essa é a função que você tem que integrar. Você pode olhar e falar, nossa, professor, mas está difícil, mas está isso, mas está aquilo. Mas calma, vamos fazer essa integral aqui com calma. Então, eu vou colocar aqui a integral. Primeiro, em dθ eu já vou fazer rápido, porque em dθ dá 2π, não tem nada com θ aqui. Então, vai ficar 2π. E vou escrever o resto aqui, então, de 0 até φ0, ok? Vou escrever o delta 0 aqui fora também, porque é uma constante, é a densidade do cone, tá bom? O delta 0 é a densidade constante. Vou colocar aqui esse ρ ao cubo. Então, se eu integro ρ ao cubo, isso vai dar ρ ao quadrado. Vou colocar ρ à quarta sobre 4. Vou colocar o cosseno de φ aqui, o seno de φ aqui, e vou integrar o ρ ao cubo. Isso vai dar ρ à quarta sobre 4. E a integral em ρ, claro, é de 0 até h sobre cosseno de φ. Isso tudo eu ainda tenho que integrar com respeito a φ. Então, basicamente é isso. Ótimo, então, ρ à quarta por 4. Esse sobre 4 eu já vou passar para lá.
vai ficar π delta zero sobre 2, da integral de 0 até φ0. E agora que são elas, ó. Sobre 4 já foi. Aqui no 0 também você não precisa se preocupar quando o ρ for 0, porque vai zerar. Agora vai ficar um h à quarta sobre cosseno à quarta. Então, eu vou escrever cosseno, seno, h à quarta sobre cosseno à quarta de φ. Esse h à quarta é uma constante sai, e o cosseno à quarta corta com esse cosseno e dá cosseno ao cubo aqui embaixo. Então, se a gente quiser ver, é π, h à quarta delta zero sobre 2. E a integral é de 0 até φ0, seno em cima de φ sobre cosseno ao cubo de φ. Então, basicamente, essa é a integral que você tem que fazer. Tá bom? Para fazer essa integral, bom, tem algumas formas. Uma delas é uma substituição, que eu já quero enfatizar aqui, onde o u eu vou chamar de cosseno de φ. Eu acho que essa é das mais fáceis. Por quê? Porque daí o du, ou melhor, menos du, é seno de φ de φ, tá? Se você parar para pensar aqui, você tem seno sobre cosseno, que é tangente, e 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a secante ao quadrado. Então, você também pode chamar u de tangente e a derivada du secante ao quadrado. Então, veja aí como você prefere escrever, tá? Ótimo. E a última coisa que eu quero enfatizar é o seguinte. Você tem o φ e você tem a nova variável u. O seu φ vai de 0 até φ0. Do ângulo 0 até o ângulo φ0. E o seu u, então, vai desde o cosseno de 0, que é 1, até o cosseno de φ0, que é a correspondência. Então, você usa a mesma mudança de coordenadas para achar os novos limites de integração. Ok? Então, vou fazer aqui agora. Ó. Vai ficar π, h à quarta, delta zero sobre 2, da integral de 1 até cosseno de φ0, de u a menos 3, no caso, porque o cosseno está embaixo, vezes du, no caso, vezes menos du. Então, aqui tem um sinal de menos. Menos u a menos 3 vezes du. E, bom, menos u a menos 3 é uma coisa fácil de integrar, porque é só uma potência, né? Então, você vai colocar aqui π, h à quarta, delta zero sobre 2. E a integral de u elevado a menos 3 é u elevado a menos 2 dividido por menos 2. E aí eu já vou cortar o menos. Então, eu vou colocar u elevado a menos 2 sobre 2, tá? Lembrando que o do menos 2 com esse menos eu cortei agora. E vou colocar isso daqui de 1 até o cosseno de φ0. Tá claro? Ótimo. φ, h à quarta, delta zero por 2, que multiplica... Já vou botar logo por 4, tá, pessoal? 2 com 2 aqui, 4. Que multiplica cosseno elevado a menos 2 de φ0 menos 1, certo? Porque 1 elevado a menos 2 é 1. Tudo bem? Moleza? Olha bem para cá, hein? O cosseno elevado a menos 2 é a mesma coisa que a secante ao quadrado. Que a secante é o número inverso do cosseno. E secante ao quadrado menos 1 é justamente a tangente ao quadrado. Então, você pode checar isso daqui, mas isso aqui é π, h à quarta, delta zero sobre 4, vezes a tangente de φ0, mas a tangente ao quadrado. E agora a gente pode rever ali no nosso desenho quem é a tangente ao quadrado, certo? Quem é a tangente do φ0? O φ0 é o ângulo máximo de abertura do cone. Vamos dar uma olhada aqui. Venha para cá para a gente rever o nosso φ0 aqui, ó. Lembra que o seu φ0 é o ângulo máximo de abertura. Quem é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é o raio sobre o H. Então, a tangente ao quadrado é R2 sobre H2. Volta aqui, vamos terminar essa conta. Então, isso daqui, no lugar de tangente ao quadrado do φ0, eu vou colocar R2 sobre H2, tá? E esse sobre H2 vai cortar com H4. Então, vai ficar, ó, 1/4 de π H2 R2 delta zero. Tudo bem? Essa é a integral tripla que você tem
no numerador para calcular o z barra. Então, o seu z barra é justamente essa integral dividido pela massa. Veja, 1/4 de π H2 R2 delta zero. E a massa é o volume, que é 1/3, vezes a densidade. É 1/3 de π R ao quadrado H vezes a densidade. Agora vamos cortar o que dá. Veja, você corta delta zero, você corta R ao quadrado, você corta π e um dos H's você corta. Em resumo, você tem o centro de massa 3/4 da altura. Volto a lembrar, muitas pessoas falam, professor, mas o centro de massa do cone é 1/4 da altura. O meu cone aqui ele está considerado invertido, tá? Então é 3/4 da altura contando do vértice. Se você tiver com um cone deitado assim, aí é 1/4 da altura contando da base, o que dá na mesma. Tudo bem? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Eu acabei, como eu já disse, tem outro vídeo que a gente faz esse mesmo problema com coordenadas cilíndricas, mas é instrutivo sempre você saber descrever sólidos com as coordenadas, com as ferramentas que você tem aí, porque eventualmente você pode precisar usar qualquer uma delas, tá bom? Espero que você tenha entendido, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.